A escola da exegese foi uma das principais escolas jurídicas que existiram no mundo, uma escola francesa, né? E ela foi herdeira do racionalismo, do iluminismo francês e do movimento racionalista. Portanto, entender o contexto do movimento iluminista, entender a Revolução Francesa é fundamental para entender as ideias proferidas e as ideias defendidas pela escola da exegese. E aproveitando que eu estou aqui em Paris, ali atrás está a pirâmide do Louvre, né, o famoso Museu do Louvre. Eu acabei de visitar o Louvre. Se você se lembra, a última vez que eu estive aqui em Paris, eu gravei um vídeo exclusivo para vocês sobre o Código de Hammurabi. Aproveitando que eu estou aqui em Paris, eu vim fazer essa super aula sobre a escola da exegese. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito, professor de Teoria do Direito e de Direito Internacional lá no curso de Prática-Jurídica.com. Se você quiser um curso exclusivo de Teoria do Direito comigo, você vai lá, acessa lá, curso de Prática-Jurídica.com, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, sem enrolação, escola da exegese. Bom, para falar da escola da exegese, como eu disse, é importante entender o movimento iluminista, né? O iluminismo, ou como se pode traduzir também o esclarecimento, os alemães chamam de Aufklärung, né? Que pode ser iluminismo ou esclarecimento. Ele foi um movimento europeu que erigiu a razão como pedra de toque da sociedade. O que significa isso? A razão ser a pedra de toque da sociedade. Significa, por exemplo, em matéria de ciência política, de teoria política, que não se aceitariam mais justificativas teológicas para a administração da sociedade. Não se aceitariam mais justificativas teológicas para a justificação das condutas, das atitudes, das ações do soberano, do rei, por exemplo. Porque agora, se a razão é a pedra de toque da sociedade, só atitudes justificadas racionalmente poderiam justificar ações governamentais. Por exemplo, aquela ideia que também surgiu aqui na França com Jean Bodin, da teoria do direito divino dos reis, que dizia que o rei era um representante de Deus na terra, logo o rei não devia justificativa para os homens. Essa justificativa, essa teoria, ela caiu por terra, digamos assim, né? Nessa época do iluminismo, surgiu um grupo de filósofos, como eu falei para vocês naquela aula que eu dei lá nos Estados Unidos sobre os direitos fundamentais. Surgiu um grupo de filósofos que ficaram conhecidos como contratualistas, que influenciaram bastante a Revolução Francesa. Esses filósofos, conhecidos como contratualistas, eles defendiam que a formação do Estado é justificada por uma existência de uma espécie de contrato social entre indivíduos e o soberano, pelo qual os indivíduos eles abdicariam de parte da sua liberdade em prol da administração da sociedade pelo soberano. Em troca, o soberano ele tinha que cuidar da segurança dessa sociedade e teria que respeitar o que eles chamaram de direitos individuais e outros chamaram de direitos naturais, porque eram direitos que representavam a essência dos indivíduos, como a vida, a liberdade, a propriedade. Então, esses direitos naturais são a pedra de toque da Revolução Francesa. Juridicamente, a gente pode analisar a Revolução Francesa como uma revolução burguesa que implicou na ideia de um governo limitado. O que é um governo limitado? É um governo que não faz o que quer. É um governo que respeita os direitos individuais dos indivíduos, né? Os direitos individuais dos indivíduos. Os direitos individuais, né? Pertencentes, obviamente, ao indivíduo. Para tanto, como é que eu vou saber, como é que eu vou representar, como é que eu vou formalizar esses direitos individuais? Esses direitos individuais não podem ser oriundos de Deus. Esses direitos individuais não podem ser oriundos apenas do soberano. Esses direitos individuais têm que ser oriundos de participação política, participação de indivíduos na sociedade que, através dos meios racionais, erigem uma série de direitos que representam a própria natureza humana, chamados, portanto, de direitos naturais. E aí, com a democracia representativa, é possível entender como a burguesia, ela ao invés de destruir o Estado construído pelo absolutismo centralizado, aquele Estado centralizado, ela
ela racionalizou esse Estado. E o que é racionalizar esse Estado? É transformar esse Estado como um governo da lei, o que a gente chama de Estado de Direito. Aristóteles já se perguntava lá na Antiguidade, é melhor um governo de homens ou um governo de leis? A burguesia diz, é melhor um governo de leis. É aí que surge a ideia de um princípio da legalidade. Então, é todo esse movimento de racionalismo por um lado e de direitos individuais por outro, e no meio disso tudo, participação política da classe que tinha o maior poder social nesse momento, que era a classe burguesa. Eu tenho uma aula sobre o livro que é o Terceiro Estado, que é sobre o surgimento dessa Assembleia Popular na Revolução Francesa. Então, uma das principais questões que a burguesia tratava era a questão da segurança jurídica. Para quem? Para os negócios burgueses. Como é que eu vou poder conduzir, eu burguês? Como é que eu vou poder conduzir os meus negócios se eu não sei o amanhã? Se eu não sei se existe ou não leis que vão limitar a ação do soberano, o arbítrio do soberano. Então, a escola da exegese, já entrando na escola da exegese nesse contexto, ela vem para sistematizar ou para resolver uma série de problemas que foram gerados pelo caos político e social que ocorreu durante a Revolução Francesa, principalmente a chamada Era do Terror, lá de Robespierre, onde houve uma mudança de governo constante na França. Existiram duas causas para essa mudança de governo, dois grupos de causas, um grupo de causas que a gente pode chamar de causas internas e um grupo de causas que a gente pode chamar de causas externas. A primeira causa interna é essa mesma, a quantidade de governos, a troca de governos, a instabilidade política, o que gerou uma grande desordem no ordenamento jurídico francês e o que causava uma série de prejuízos para a principal classe que dominava a França nesse momento, que era a burguesia. Há uma outra causa que ainda a gente pode classificar como causa interna, é que os juízes nessa época eram nomeados pelo rei. E no conflito entre os interesses do rei e os interesses da burguesia, esses juízes, numa época em que o direito era predominantemente costumeiro, eles decidiam basicamente pró-rei, pró-monarquia e contra a burguesia. Então, existia um caos social presente na França nessa época, e o direito, a aplicação do direito era feito por reis eram feitos por juízes que decidiam bastante pró-rei, favorável ao rei. E ainda existia uma causa externa, que era a causa dos reis que foram retirados do poder na França, e esses reis se juntaram com outros reis de outros países e queriam restaurar o poder da nobreza na França, ou seja, queriam retirar ou queriam destruir o legado da Revolução Francesa. Então, diante de todo esse contexto, Napoleão, quando ascendeu ao poder, ele patrocinou, juntamente com a burguesia, lá em 1804, a construção de um código, a criação de um código civil que consolidasse todas as conquistas da Revolução Francesa e que, ao mesmo tempo, trouxessem ordem e segurança ao ordenamento jurídico francês. Napoleão foi um ditador, foi um grande centralizador, né? Então, ele queria segurança na sua ação política governamental. Pronto, fiz um super contexto. Como muitos de vocês gostam, minha aula obviamente é diferenciada. A essa altura, aquelas pessoas que não gostam já devem estar colocando nos comentários dizendo: esse professor enrola demais. Mas uma aula diferenciada precisa fazer um contexto diferenciado para um tema tão complexo e aprofundado como esse tema da escola da exegese. É bom que aqueles que não gostam, a essa altura já achou que eu estou enrolando demais e já foram, e eu fiquei aqui só com os alunos que realmente gostam de um estudo verticalizado. Portanto, quais são as características da escola da exegese? Em primeiro lugar, a escola da exegese
defende a existência de uma espécie de legislador universal. Pode anotar aí, legislador universal. Isso é lógico. Se eu estou falando de uma estrutura racionalista, o que é uma estrutura racionalista? É aquela estrutura de pensamento que diz que se pegarmos homens com os seus plenos dotes racionais, plenos dotes intelectuais, eles vão chegar à mesma opinião. Era isso que achavam os iluministas, que através da razão a gente poderia chegar em construções intelectuais racionais, ou seja, em construções intelectuais que eram geradas por qualquer tipo de homem que usasse plenamente o seu cérebro. Então, o Código Civil francês, ou seja, a escola da exegese, ela seria universal, ela seria rígida e ela seria atemporal. Ser universal significa que ela cria leis válidas para todos os tempos e para todos os lugares. Por que isso? Porque essas leis, quando são utilizadas, quando são criadas a partir de uma estrutura racional, elas refletem a própria natureza humana. Outras características da escola da exegese. A escola da exegese, ela defendia que o direito deveria ser simples e unitário. Veja como isso tem a ver com a ideia de iluminismo e a ideia de racionalismo. Por isso que eu fiz aquele contexto histórico gigante para vocês, né? Um direito simples significa que qualquer um do povo tem a capacidade de entender esse direito, né? Lembrem-se que a escola da exegese, um dos combates da escola da exegese eram juízes que defendiam contra o povo, os juízes que decidiam contra a burguesia. Ora, a escola da exegese dizia, esse direito, os juízes só fazem isso porque o direito é muito complicado, o direito é incompreensível. Se eu fizer um direito simples, que é reflexo de uma postura universal, esses juízes não vão poder fazer isso. E a ideia de um direito unitário é que a razão, a estrutura racional é apenas uma. Não existem várias estruturas racionais para a escola da exegese desse período. A razão é apenas uma. De modo que todos os problemas jurídicos, diziam a escola da exegese, oriundos da razão, deveriam ser fundamentados, deveriam ser retirados, deveriam ser regulados por um único código, o Código Civil francês, nesse sentido. E isso certamente daria segurança jurídica para as relações sociais. Eu não vou decidir problemas jurídicos com base em estruturas costumeiras, em estruturas difusas, diluídas. Eu vou construir ou decidir causas jurídicas com base em um código de lei. A escola da exegese contribuiu muito, portanto, para a ideia de codificação do direito. Outra característica da escola da exegese é que a escola da exegese faz parte de um movimento de positivismo jurídico, que eu também tenho um vídeo aqui no canal. Para a escola da exegese, em razão da segurança jurídica, direito é só aquilo oriundo do Estado. As fontes do direito só devem ser oriundas do Estado e a principal fonte do direito para a escola da exegese é a legislação. Então, a escola da exegese diz que se você quer achar o direito, vá no Código Civil, vá na legislação. Como consequência dessa estrutura universalista, como consequência dessa ideia de segurança jurídica, como consequência da ideia de que todo direito está na legislação, para a escola da exegese não há lacunas na lei. Se eu crio uma legislação com base em uma estrutura racional, eu não deixo brancos, eu não deixo vazios na lei, porque foi a razão que criou isso. Então a escola da exegese entendia que com a legislação ela conseguiria regular todos os fatos da vida social. E aí, onde a gente chega num ponto muito importante, que é a ideia de interpretação jurídica. Para a escola da exegese, o juiz não poderia usar outro tipo de interpretação a não ser o lógico-gramatical, o método lógico-gramatical, que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Por quê? Porque o juiz deveria tomar o texto legal como uma proposição, como um enunciado, e desdobrar esse enunciado em todas as suas implicações, obedecendo as regras da lógica, ou seja, é uma estrutura bastante racional.
além de ser uma estrutura racional, é uma estrutura formalista. A escola da exegese pega a ideia de silogismo dedutivo, lá criada nos analíticos por Aristóteles, e adapta ao mundo jurídico. O que é um silogismo dedutivo? É um tipo de raciocínio em que se parte de uma causa geral para uma causa específica e chega-se a uma conclusão. Então, há uma premissa maior, que é geral e abstrata, há uma premissa menor, que é casuística, individual, concreta, e há uma conclusão que é resultado do cotejo dessas duas premissas. Qual é o exemplo mais tradicional? Premissa maior: todos os homens são mortais. Premissa menor: Sócrates é um homem. Conclusão: logo, Sócrates é mortal. O que é que diz a escola da exegese? A premissa maior é a norma jurídica, ou a lei, que é geral e abstrata. A premissa menor é o caso, e a conclusão é a decisão do juiz, o cotejo entre essas duas premissas. De modo que tudo que o juiz vai decidir vai ser só uma representação do que já existe na legislação. O juiz não pode, portanto, criar o direito, o juiz só aplica o direito. É daí que surge a ideia do judiciário como legislador negativo. Ou seja, não cabe ao judiciário, enquanto um dos poderes do Estado, de criar, de inovar a ordem jurídica. Só cabe ao Estado aplicar uma ordem jurídica que é criada por um outro poder, chamado poder legislativo. Então, é por isso que o juiz não poderia utilizar outros sistemas interpretativos que dessem vazão à criação do direito pelos juízes, porque a criação só é feita pelo legislativo. Porque a escola da exegese não queria que os juízes criassem direito? Primeiro, porque era contra a ideia desse desenho institucional de três poderes. E segundo, quando os juízes eram muito criativos em relação ao direito, eles nunca julgavam a favor da burguesia, mas sempre a favor da monarquia. É por isso que Montesquieu dizia que os juízes devem ser la bouche de la loi, ou seja, devem ser a boca da lei. Eles só exteriorizam por sua decisão judicial o que a lei já diz. Ou seja, como se aplica o método do silogismo dedutivo, a conclusão, ou seja, a decisão do judicial, é fruto das premissas. Não pode ter nada na conclusão, na sentença, que não já esteja na premissa, ou seja, na lei. E aí, mas é evidente que a escola da exegese tinha noção de que não era possível regular os autores mais realistas, né? Eles sabiam que não era possível dar total clareza ao texto legislativo, né? Apesar de eles quererem regular todos os fatos da vida social, como exemplo é o Código Civil da Prússia, que era um código com 19 mil artigos. Imagine, o Código Civil da gente tem 2 mil artigos. O Código Civil da Prússia tinha 19 mil artigos. Então eles sabiam que, apesar da escola da exegese, com essa estrutura racionalista de um direito simples, gerava alguns problemas quanto à clareza do direito. E aí, se uma lei não fosse clara, se uma lei fosse dúbia, fosse ambígua, fosse obscura, como é que o juiz deveria fazer? Quais seriam os métodos que ele poderia utilizar para chegar ao resultado mais querido pelo legislador? A escola da exegese cria a ideia de mens legislatores, ou seja, a vontade do legislador. Se houvesse dúvida acerca da interpretação do direito, o juiz não poderia decidir como ele queria. Ele teria que buscar o que seria a vontade do legislador, porque só quem cria o direito é o legislador e não o judiciário. E como é que ele faz pesquisas acerca da vontade do legislador? Ele tem que analisar as exposições dos motivos das leis, a análise das discussões parlamentares e até mesmo o estudo dos costumes e das tradições existentes na época da criação das leis, né? Então é por essa razão que existe a própria ideia de separação dos poderes, de um governo limitado. Imagine um juiz que tanto cria quanto decide a lei. Isso seria contrário a um Estado de Direito que ainda nessa época era muito fragilizado e a burguesia queria dar poder a essa ideia de governo de leis e não governo de homens.
É evidente que a escola da exegese é só a escola mais conhecida lá, que surgiu com o Código Civil de Napoleão, o Código de 1804. É só a escola mais conhecida. Existia na Alemanha e na Inglaterra escolas similares, né? Na Alemanha existia a chamada Escola Pandectista, cujo maior representante era o Bernhard Wiesenscheid, né? Ele, ao contrário da escola da exegese, no entanto, ele tinha como estrutura, como argumento de autoridade, o Corpus Iuris Civilis e não o Código Civil napoleônico, né? Já a escola analítica, que tinha como o maior representante John Austin, ele, por razões do sistema de common law, era uma escola muito menos radical do que a escola da exegese. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as características, sobre o que foi a escola da exegese. E aqui, direto de Paris, direto daqui da pirâmide do Louvre, eu me despeço de vocês, vou curtir Paris e até um próximo vídeo. Tchau!